foi concedida pelo Gugu à revista Playboy em 1984, voltou à tona e tá dando muito o que falar. Ele fez uma revelação bombástica que a gente atualiza você agora aqui no nosso programa. Por quê? Segundo essa pesquisa, essa nota, né, essa entrevista, na verdade, que o Gugu deu para a revista Playboy, ele realmente pode ser pai daquele filho perdido. Pra gente ver onde a situação tá caminhando, ó. Ele disse, né, em relação aí à revista Playboy em 1984, o perfil, né, o site Insider Playboy Brasil, conhecido aí por recuperar algumas edições raras da revista, divulgou nessa semana uma entrevista que o Gugu deu à publicação em 84. E lá ele fala que iniciou a sua vida sexual aos 14 anos. E disse que era fascinado por garotas orientais, né? Ele acha que elas são mais achava, né, que elas eram mais femininas, mais cheirosas e tudo mais. Eu só vou fazer um parêntese muito interessante agora. Você falou que ele iniciou a vida sexual quando? Aos 14 anos. Ele disse, na verdade. Ele disse isso na entrevista. Falou isso na entrevista em 1984. Sim. E agora, 27 de junho de 2023, Ricardo Rocha falou o seguinte. Ricardo Rocha, suposto filho de Gugu, falou o seguinte. A mãe de Gugu o conheceu, supostamente, aos 14 anos de idade. A mãe de Ricardo Rocha conheceu o Gugu aos 14 anos de idade. Otacília Gomes, na época, tinha 28 anos, conheceu o Gugu Liberato quando o apresentador tinha apenas 14. Eles se viam em uma padaria no bairro da Lapa, em São Paulo. Então, assim, são histórias que passam, né, num tempo muito diferente, onde o Gugu agora surge essa entrevista, óbvio que foi dada em 1984, essa entrevista, onde ele fala que iniciou a vida sexual dele aos 14 anos, e a mãe do Ricardo Rocha fala que conheceu o Gugu quando ele tinha apenas 14 anos. A gente questionou isso aqui, né, e falou assim, poxa, mas a idade não bate, ele tinha só 14 anos, né, aquela idade, 14, 15 anos, não bate essa história, né, mas agora parece que tá fechando aí esse quebra-cabeças, né. A gente já falou muito sobre esse caso, tem muitos recortes aqui no canal sobre isso, mas esse detalhe chamou muito a atenção. Sim. Porque são palavras do próprio Gugu. Ele mesmo falou isso, não é alguém que tá dizendo, não, o Gugu me contou, não. A entrevista que o próprio Gugu concedeu na década de 80, onde ele fala sobre ter iniciado a vida sexual aos 14 anos. Então, assim, é realmente, no mínimo, curioso, né? Essa coincidência, se é que a gente pode chamar dessa forma. É verdade. É bem complicado isso daí. Eu queria ver se a gente consegue recuperar aqui a entrevista na íntegra, né? O texto na íntegra aí que foi recuperado, né? Tem um trecho aqui onde ele fala, olha, tenho o dia todo tomado por compromissos ligados à minha profissão e durmo apenas 6 horas por noite, mas para o sexo sempre sobra tempo, disse Gugu. Eu faço sexo desde os 14 anos, comecei com a vizinha, mas não espalha, por favor, gosto muito. Por isso, pelo menos 2 vezes por semana, dou um jeito de arranjar um tempinho. Caramba, hein? Então é bem contundente isso, né? Ele fala, ele pede, né, para não espalhar 2 vezes por semana, fala sobre se casar no Japão, né? Enfim, é uma entrevista bem longa, na verdade. Fala sobre o interesse dele por orientais. Agora, isso dos 14 anos é bem complicado, né? Bateria muito ali com aquilo que o suposto filho dele diz, né, envolvendo ele ter conhecido a mãe quando tinha 14 anos em média. E na época, inclusive, o Gugu já tinha 25 anos de idade, né? Ele estava ali no comecinho da carreira, né? Na época da entrevista.
na época da entrevista, quando saiu essa entrevista para Playboy, ele tinha 25 anos, estava iniciando ali a carreira dele no SBT, né, e falava muito sobre essa situação, falou sobre essa situação, deu alguns detalhes, claro, né, falou sobre o que você falou, né, sobre mulheres asiáticas e tudo mais, e apareceu nessa imagem que a gente vê ele com duas mulheres nesse ensaio para a revista, mas assim, ilustrando, né, essa entrevista que ele deu naquela época para a revista Playboy. Muita gente estava perguntando por que isso é interessante. Ah, mas foi dado há tanto tempo essa entrevista, é que se encaixa, né, perfeitamente com o lado dado aí pela mãe do suposto filho do Gugu, que teria o conhecido com 14 anos, né? Olha, a gente tá vendo aqui com a nossa produção de trazer a entrevista na íntegra no nosso programa de amanhã, a partir da 1 da tarde, tá? Então eu atualizo vocês aí ao longo dos próximos, né, dos próximos minutos, tá? Mas a gente vai atualizar essa entrevista, trazer os detalhes disso amanhã a partir da 1 da tarde, porque é uma entrevista realmente contundente, que fala bastante coisa e expõe um pouco mais da vida íntima do Gugu, que a gente até então não tinha acesso, né? E outra, começo de carreira, ele não tinha tanto a perder assim, né? Então, não era aquele fenômeno, né, que ele se transformou no início dos anos 90. Já tinha o Viva a Noite, tava se destacando ali com o Silvio Santos, porém, ainda não era o Gugu Liberato que a gente conhece do Domingo Legal, tá? A gente segue acompanhando essa história do Gugu, essa declaração, ela é polêmica.